Podcasts. Caro ouvinte, quem fala é Luciana Vendramini e estamos começando a segunda temporada do meu podcast Retrogosto. Imagina minha alegria. E aqui vamos falar de mente humana, saúde mental, saúde emocional. Vamos olhar para o nosso cérebro, que está lá escondido? Vamos tentar entender como é que ele funciona? E vamos acabar com o tabu ao falar de saúde mental, gente. Por favor. É isso. Sejam muito bem-vindos a essa viagem ao desconhecido e misterioso cérebro. E meu convidado de hoje... Ai, gente, pensa numa alegria. É uma pessoa que eu admiro muito como profissional, acima de tudo, e como ser humano, que eu estou mais encantada ainda. A gente vai dar uns spoilerzinhos, né? Ele é ator, fez muitas novelas, muitos filmes, e é rapper também. E teve a sua estreia, olha isso, a sua primeira aparição num filme que foi fenômeno no Brasil e no mundo. E é até hoje. E hoje ele ainda é parado nas ruas por conta dessa personagem, que é o policial do BOPE, André Matias. E aqui comigo, o policial do BOPE, André Matias, do Tropa de Elite, e também chama André Ramiro. Maravilhosamente, ele está aqui comigo, gente. Ai, que Bem-vindo! honra. Ai, que honra, Lu. Ai, que demais ter Obrigado. você. Coisa boa estar aqui com você depois de tanto Nossa, tempo, né, que a gente não se encontrava. muito. Nossa, uma honra, um carinho Eu enorme que estar aqui contigo. agradeço saber que você está aqui em São Paulo, né? Gravando, né? Fazendo mais um trabalho internacional também, porque o Tropa de Elite foi uma loucura, né? E ontem eu estava pesquisando sobre você e vi que o seu personagem, porque eu só conheço como o Capitão Matias, Uhum. também é André, né? É uma loucura, né? A sua primeira atuação foi... Foi Você já estreou assim no maior sucesso, André. Gente, eu acho que o universo é muito doido, né? Então, eu não sei se eu acredito em coincidências, né? Eu acredito. Eu acredito no que está escrito nas estrelas pra gente, assim, e eu acho que foi algo que aconteceu comigo e que trouxe essas consciências, talvez, essas coincidências, talvez de uma maneira subjetiva, né? Sim. Ou seja, o meu nome é o mesmo nome do personagem, e o personagem, a personagem, né? Quando eles estavam buscando um ator para fazer, eles estavam procurando uma pessoa que tivesse características parecidas com a desse personagem, né? Ah, tá. Então foi aí que tudo aconteceu. E foi sim, foi o meu primeiro trabalho na vida, assim, como ator, em dramaturgia e logo pegando um filme, né? Assim, Não, que estreia retumbante, né? Porque esse filme é um fenômeno, é uma referência, né? sim, Pra gente no cinema, que eu digo depois de filmes de Sônia Braga, né? Que também aham, foram uma grande referência, isso nos anos 70. E o Tropa de Elite marcou demais, assim, né? sim, A sua personagem marcou sim. demais, né? Então, quando eu falei que você ia vir, aqui a galera da produção, todo mundo, né, começou a falar. Então você vê, depois teve o Tropa de Elite 2, né? Sim, sim, Então você vê o poder de uma personagem, né? sim. E você que sabe carregar esse personagem tão bem e falar tão bem dele, né? Foi realmente assim, eu acho que o Tropa, né, o Tropa de Elite, tanto um quanto dois, eles entraram assim para história do cinema nacional, né, e foi um filme realmente precursor assim em vários aspectos, né, Pro mundo, né? no cinema nacional, Pro assim, falando mundo. de coisas muito importantes, muito delicadas sobre o social brasileiro, né, a sociedade brasileira, entre outras coisas. E essa personagem veio como um presente assim para minha vida, porque a partir daí a minha vida deu um 180, né? Deu um Imagino. 180 absurdo. Você não podia andar na rua. Eu lembro a É, gente lá em Manaus, né? As pessoas ficam até hoje. E eu falo de geração nova, né? Que nem o Vitor, tem 20 anos. É quando soube de você. Então, é um filme que as pessoas assistem. Não vão deixar de assistir nunca. É igual o filme do Spielberg, o ET. sim, Todo mundo vai assistir a vida sim. toda, né? É, E Tropa de Elite é um
baita de um filme Acho que é um maravilhoso. filme que tem realmente, assim, um poder, né. O cinema, Tem, de uma maneira geral, ele já é pra eternidade, exato. né, ele já é pra eternidade, mas é um filme que, de fato, assim, atravessa gerações, assim. Eu tenho visto isso, assim, na atualidade, porque são, eh, quase 16 anos, e eu vejo jovens hoje em dia, assim, me reconhecendo, é como se o filme Maravilhoso. tivesse lançado há um mês atrás, sabe. Então, assim, é uma loucura. Eu só agradeço, né. Não, e Só tenho a é agradecer ao universo, a Deus, assim, as pessoas assim, que acompanham, que sim. admiram o meu trabalho, que gostam de mim, inclusive o pessoal aqui, né, da produção. Tô feliz com a minha vinda. Não, e ontem eu Gratidão. lendo, André, de você, eu falei: "Espera aí, eu vou pesquisar melhor. Primeira atuação, não pode ser a estreia dele no Tropa de Elite". Cara, que sorte, que pé quente você é, né. Uau, E aí depois eu vi que você fez não parou mais de trabalhar, né, graças a então Deus não. e essa projeção mundial também te faz um artista diferente, né. E a gente se encontrou num outro programa, e você sabe que aqui a gente fala de mente humana, de cérebro, né. Eu falo que eu queria ter um cérebro aqui, porque tudo que relaciona a cérebro, a gente fica com medo, né, e com pudor de falar, né. Uhum, E eu acho que depois do que a gente passou pela pandemia, que foi um tapa na nossa cara, uhum, aonde tudo pipocou de saúde mental, eu acho que hoje é importante falar da mesma forma que outras pessoas falam de superação de câncer, de superação de uma leucemia, né. A saúde mental, para mim, ela regra a vida. Se ela não uhum, está bem, eu não consigo trabalhar, você não consegue ter uma vida a 2, né. perfeito. E aí, nesse encontro que a gente teve, você contou da trajetória que você teve depressão no auge de Tropa de Elite. Eu Uau. jamais imaginaria, porque você é muito impecável quando você está em público, você é muito gentil, generoso, educadíssimo, e é uma coisa que eu falo: "Não é possível, o André teve isso". Eu queria que você dividisse aqui com a gente um pouco. Então, Lu, eu acho que é aquilo, né, a gente quando sai de casa, a gente põe uma roupa, né. E obviamente, junto com essa roupa, até para nossa proteção, para nossa sociabilidade, a gente acaba, vestindo algumas máscarazinhas sociais, né. Então nessa fase, eh, era uma fase em que a coisa estava um pouco caótica internamente, mas que eu, ao mesmo tempo, eu tinha que lidar com inúmeras outras coisas relacionadas à carreira, inclusive outros trabalhos, assim. Mas em um set em específico, assim, eu tive problemas, assim, bem delicados, assim, inclusive, eh, no sentido, assim, de passar por chacota. Mentira! É, é, Que ano foi isso? eu acredito que tenha Nossa. sido 2009 não, lá para 2011 que Que isso tenha acontecido, assim, porque eu passei um bom tempo, né, entendendo o que estava acontecendo comigo, Que né. é novo, a gente não sabe, É, né, a gente é é, pego de surpresa. leva um tempo para a gente identificar, né, e a partir do momento em que deu problema no trabalho, né, que eu sou capricorniano, né, eu valorizo muito essa coisa do trabalho e tal. Eu tô aprendendo a ser menos um pouco, né, porque a gente precisa Minha lua em viver também. Capricórnio, eu sei como que é duro ser agente. Oxente. É duro. Né, e assim, a partir do momento em que deu problema ali, eu falei: "Não, gente, espera aí, tem alguma coisa errada, eu preciso dar uma olhada nisso, eu não tô normal", né, passar por esse tipo de situação, Você sentiu o quê? eh, no trabalho. Não, assim, você começou a perceber o quê no seu corpo? O seu corpo estava falando ou era só a questão porque para mim o meu corpo começou a falar, Uhum, né, eu comecei a desenvolver manias, mas antes eu tive pânico, uhum. então eu comecei a sentir muita taquicardia, então Sim, eu achava que era questão de saúde, né, que sim, tipo eu vou ter um infarto. sim. Passou para o seu corpo ou já foi uma questão mais do seu intelecto, assim, que você Eu acho que esbarrou bem nos 2, viu, porque eu comecei a ter umas crises de ansiedade, né, uns picos de ansiedade, eh, passei por aquele momento em que você fica na cama, deitado e você não quer levantar para fazer nada, você sabe tudo que você tem que fazer, cara, que né, que você tem que se difícil. exercitar, se alimentar, tomar banho, beber água e que você simplesmente, assim, não quer sair dali, não consegue. Eh, Entre outras coisas também, né, além do fato também de que a minha mente estava muito confusa naquela época, né, eu confundia um pouco algumas pessoas,
talvez eu tenha flertado um pouquinho com a esquizofrenia, sabe? Onde você caminha e anda em determinados lugares e aí você escuta alguma pessoa falando e você acha que é para você. Mas eu É, acho que é todos esses fantasminhas sim, que, sim, que fica na nossa cabeça, no nosso inconsciente, quando a gente está sentindo mesmo com uma certeza. ansiedade que não é Sim, normal, né? uhum, Começa com... Ansiedade é uma coisa horrorosa de sim, sentir, né? Desequilibra a gente. sim, E eu acho que a gente fica também com receios, sim, né? Então você sim, tá andando na rua, é receio que a gente tem. Eu ficava neurótica, total. E assim, sabe? Dr. Drauzio Varella já tinha dito, né? Dr. Drauzio Varella, ele disse que, se não me engano, essa é uma das falas dele. Ele já disse que a depressão é literalmente a doença da alma, né? Acredito. Então, naturalmente, não tem como a gente não falar da parte espiritual também Sim. relacionada a isso, porque eu senti que eu estava bem numa fase assim que eu tinha realmente que encarar meus demônios. E Olha. eu via eles falando comigo, né? Através das outras pessoas, e isso me deixava assim muito confuso. Mas, em contrapartida, assim, é como a gente já tinha conversado, né? Eu acredito que foi uma das melhores coisas que já pode ter acontecido na minha vida. Fortalece, né? Traz Sim, um autoconhecimento, sim, porque a gente vai buscar a solução. Então a gente vai para uma terapia, sim. vai para um médico, né? Ou se Uhum, toma um remedinho, ou se faz uma terapia. E esse caminho é do autoconhecimento. com certeza. Primeiro, Então é um mergulho, né? sim, com certeza. E tem que ter coragem, né? Porque numa Muita. situação como essa, ou você desiste de viver, ou você reage e faz alguma coisa, né? Então, eu busquei primeiro apoio no espiritual, né? Assim, porque minha mãe é uma Interessante. mulher muito fervorosa, né? Minha família, né? Tanto minha mãe quanto meu pai são pessoas muito fervorosas e se aproximaram de mim nessa fase e me ajudaram muito em oração, me ajudaram muito a me reaproximar, Que né? incrível. De Deus mesmo, assim, sabe? Que é o ensinamento de fé que me acompanha, né? Desde pequeno, assim. Então me reaproximei da minha fé e a partir daí eu busquei ajuda profissional para entender o que estava acontecendo no meu cérebro, pra entender o que estava acontecendo comigo. E um amigo meu me deu um livro que eu tenho até hoje lá, que foi um livro que foi muito importante de começar a ler nessa fase, que o nome do livro é Como Sair da Depressão. Nossa. É brasileiro de alguém? Eu não lembro, vocês vão me desculpar, mas assim, eu não lembro o nome do autor, É normal. mas é um livro que não é tão difícil de achar não, viu? Nas livrarias eu acho que você encontra. O nome do livro é Como Sair da Depressão. Depois eu te passo, Tá. tá? Para você dar uma olhada se você quiser divulgar. Adoro, adoro ler tudo sobre esse Só que é assunto. um livro assim bem técnico, ele explica literalmente para você o que acontece com a sua cabeça e com o seu corpo, mas principalmente com o seu cérebro nessa Quimicamente, assim, ele fase, fala. quimicamente com o seu cérebro, Fantástico. e ele te dá dicas do que você precisa se alimentar, do que você precisa fazer, né, para você dar um up. A partir daí eu procurei ajuda profissional, comecei a tomar remédios, né, tomei ibupropiona durante um tempo e mudei também um pouco os meus maus hábitos, né. Comecei um resgate comigo mesmo a partir daí. Eu sempre fui atleta, sempre fui do esporte, eu treino artes marciais desde 14 anos de Nossa. idade, né? Mas a verdade é que, assim, nessa fase, essa lua de mel com a fama e todas essas coisas me deixou um pouco preguiçoso, né? Deixa, porque é cansativo a fama também, né? Os Sabe? compromissos, né? Que Sim, cansa. sim. Aí você chega em casa meia-noite, 11, você não vai ter pique para malhar. E eu acho que me deixou um pouco assim, como é que a gente fala quando a gente fica assim, ele se sente um pouco encaixotado, né? Se sente um pouco limitado a tudo aquilo que a gente está vivendo. Então, naturalmente, você acaba esquecendo um pouco de você, né? Sim, Porque você está vivendo ali tudo aquilo que a fama te proporciona e tudo aquilo que estava acontecendo de novo na minha vida, né? As pessoas que eh, eu estava tendo contato e as pessoas que abriam portas e viagens internacionais, entre sim. tantas outras coisas, mas que eh, né, essa fase foi um convite eh, a olhar para coisas que eu até então achava que que estavam muito bem resolvidas, mas que foram importantíssimas para lidar com tudo que eu lido hoje, inclusive com a minha carreira, eh,
com as minhas questões familiares, com os meus filhos, entre outras coisas. Então, assim, foi um verdadeiro presente, sabe? Porque quando você sobrevive a essa fase, você supera essa Exatamente. fase, você se sente, sabe, mais Forte, forte, é forte né? mesmo. Você ganha tanto Cascudo, né? autoconhecimento, você é literalmente a luz no fim do túnel, Sim, sabe? Então, é um presente, um convite ao autoconhecimento, à humildade, ao autoconhecimento, assim, exatamente. que é importantíssimo, eu acho, para tudo na nossa vida. Não, eu acho terapia em si já uma coisa fantástica, né? Sim. Por conta dessa proposta de você mergulhar em você, nas suas dores, nas feridas. E quando vem com, de fato, uma doença junto, esse mergulho, ele é inevitável. Sim. Você vai ter que entrar na terapia, né? Uhum. Então é um mergulho bem forte, é profundo mesmo. Sim. E aí entram questões familiares, aí a gente começa a rever muita coisa. Uhum. Nossa, da família. No meu caso, a minha família melhorou Uhum. loucamente. Perfeito. E é impressionante como essa raquetada que eu tomei, como foi importante para minha família. Não sei se Uhum. você teve esse trajeto também. Ah, isso com certeza, né? Nesse momento, assim, foi um momento em que muita coisa, obviamente que a gente sempre tem o que resolver, né? Claro, Na trajetória da nossa vida, né? É sim. assim, isso é sempre muito cíclico, assim, e é um exercício para todo dia. Mas essa fase foi uma fase crucial para eu entrar em contato, né, e questionar, inclusive, os meus pais com relação a determinadas coisas, né? Eu conheci meu pai com, Questionei também, viu? Ai, que né? parecido! E que bom, né? Parece que é uma cartilha, né. Eu Sim, questionei muito. né? E Nossa, nossa, briguei muito com a minha mãe, imagino, chorei muito, imagino. tive muita raiva. E é incrível, porque a gente sai daquele costume que: "Ai, não vou comentar isso com meu pai nem com a minha mãe". Uhum, Não, você vai comentar. Isso chama diálogo, isso chama honestidade. sim, Não é para normalizar o fato de não comentar certas coisas, sim, né, poupar a família. sim. Então isso na época eu fui bem instruída, assim, então eu Que levava ótimo, os assuntos, né. que bom. E eram assim, causava um Uhum. estranhamento terrível neles, ficavam bravos, né, e depois melhorava, porque aí eu falo: "Gente, é um diálogo, se vocês estão entendendo isso como algo pessoal". Ai meu Não, Deus. imagina, eu acho que é Então, cura para todo mundo é também, cura. sabe? Porque eu, por exemplo, meu filho mais velho é autista, né? Ele tem o espectro autista, Sei. né? E eu vejo a cada ano, quanto mais o tempo passa, que quem deve ser educado cada vez mais sou eu Ah, incrível. nesse lugar. E eu acho que não é diferente para os nossos pais. Né, Sim, porque obviamente eles são seres humanos, eles não são perfeitos, né, numa relação familiar você erra, acerta, erra, conserta, erra, acerta, erra, sim, conserta. Assim é a vida, não é assim também nas nossas relações com amizades, com cônjuges, com os nossos filhos, né. Então nessa fase foi muito interessante, assim, porque eu tive uma educação cristã, né, num lugar onde a minha mãe dizia: "Ah, mãe, mesmo que esteja errado, o filho não pode responder". sei E eu bem. sempre fui muito rebelde nesse Eu lugar, também. né, e eu dizia: "Como assim, mãe? O que que a senhora está dizendo?", sabe. "Não, porque Deus", eu falei: "Não, não é Deus que está falando, quem está falando isso é a senhora", né. Então, era um pouco difícil entrar em determinados assuntos com a minha mãe, mas que nessa fase, eh, de alguma maneira, todo mundo ficou aberto a me ouvir, porque Nossa, perceberam, a minha situação no momento, então foi ali foi muito importante, assim, para poder dizer, né, porque nessa fase eu também estava um pouco brigado com a minha mãe, né, por conta de determinadas exigências ou algumas coisas e tal, que obviamente que ela me ama, mas sim. minha mãe sempre projetou algumas coisas em mim. É Então, todo pai, né, teve uma hora todos que os eu tive que olhar pais. para ela e falar assim: "Eu tive que matar a senhora dentro de mim". Eu já falei isso pra minha Eu mãe tive que também. matar a senhora dentro de mim, porque conviver com a sombra da senhora em alguns momentos, nessa fase que eu estou vivendo, é muito difícil para mim, né, o peso da responsabilidade que a senhora me joga, né, então é por isso que eu me afastei, é por isso que isso, na minha adolescência aconteceu isso que me deixou machucado até hoje e tal. E ali eu tive um dos momentos mais maravilhosos com a minha mãe, assim,
de poder dizer para ela, de falar, eu também preciso ser filho. Eu sei que a senhora quer ser cuidada, mas eu também preciso ser cuidado. Eu também preciso que a senhora seja minha mãe, né? Que E a incrível. partir dali ela olhar para mim com os olhos marejando, assim, e dizendo, meu filho, desculpa, poxa, eu não percebi, eu queria o seu bem, eu achava que eu estava fazendo certo, Acho que maravilhosa ela, né? né? E de a partir dali também começar a dizer eu te amo, O sabe? A afeto, partir né? das ligações, ou quando a gente tá junto, antes de ir embora, sabe? Essa coisa. E aproveitei também para resolver minhas questões com meu pai, que eu conheci com 18 anos, e até então não tinha perguntado para ele a versão da história dele do porquê que ele tinha ido embora, Tem as duas versões, né? Os dois lados, né? né? E aí ele me contou a parte da história dele, e a partir daí eu resolvi pegar a bigorna da mágoa, Que né, difícil. e jogar fora. Que, olha, você é evoluído, hein, André? Ai, quem Porque você dera, Lu. fez todo essa sua trajetória incrivelmente. É, E eles reagiram de uma forma interessante, né? A sua mãe foi amorosa, ela pediu desculpas, né? sim, Podia ter uma outra reação, né? sim, De, sim, de braveza, né? Ou, sim, ai, não tem nada a ver com o que você está falando. sim, E essa questão do seu pai, que coisa incrível. sim. Você Isso precisou aconteceu numa tirar a situação bem mágoa do limite, lugar né? para poder abrir espaço. Olha, eu cheguei pra ele, né, e até assim, porque eu estava num momento muito frágil também na minha vida, né? E isso tudo aconteceu numa situação bem limite pra mim, porque uma das coisas que as pessoas não atentam pra depressão é que assim, o que tá em jogo é a vida. É a É a vida. vida que tá em jogo, literalmente. Gente, Isso não é brincadeira, não não é é. nada brincadeira. Né? Então, nessa fase, eu pude colocar todo mundo ali na minha frente, conversar com um por um e resolver uma Que coisa que é clareza super você teve. importante, que é a relação familiar. É a Sim. base de tudo, né? Então, entender também o que os meus pais passaram para se colocarem e agirem de uma determinada maneira, entender um pouco o passado deles, entender como eles foram criados, né? O meu pai, ele, por exemplo, ele teve uma relação muito difícil com o pai dele, Então, isso tá no histórico, né? né? Não tem como você eliminar. Uma relação até um pouco agressiva. Então, assim, eu vi o meu pai, a partir do perdão, se tornar uma outra pessoa. Porque no início da minha relação com ele, ele era uma pessoa mais reativa, né? Ele achava que estavam contra ele, que culpavam ele o tempo todo, e então ele agia de uma maneira reativa. Sim. Então, a partir do perdão, eu vi o meu pai se tornar uma outra pessoa, vi o meu pai se tornar uma pessoa mais amorosa, um cara que escuta, um cara que sabe ouvir, um cara mais sábio e que hoje em dia até me aconselha. Sério. Hoje em Mesmo dia até me vocês tendo se aconselha. conhecido tarde. Sim, sabe? Porque, enfim, é um homem de 60 e acredito que meu pai tenha 66 anos, né? Tá novo Um ainda. rapaz jovem, né? Sim, mas já viveu muita coisa, Sim. né, e tal. Então, a partir daí eu falei, olha, cara, eu tô pegando a bigorna da mágoa e tô jogando fora. Só que tinha aquela questão, né, de, poxa, até hoje você não me chamou de pai. Eu falei, olha, cara, não vem pra mim, não me pede isso, não me cobra isso Agora, nesse né? momento. Vamos ser amigos, reiniciar essa nossa relação aqui através da amizade e no meio do caminho talvez a palavra pai venha. E ele, tá bom, meu filho. E a partir daí eu vi que ele ficou muito mais leve. É, foi importante para ele também essa conversa, não Você só para trouxe uma mim, cura para ele não só também. para mim. E nós brindamos, né, esse reinício de relação, tirando o sobrenome Ramiro do meu nome e colocando o sobrenome dele. Fizemos isso na Ah, justiça. mas você como artista é André Ramiro. Sim, o E- Ramiro era meu nome de registro, Ah, tá. mas o meu padrasto, pai das minhas irmãs, tinha me registrado há um tempo, né? Eu fiquei um bom tempo com o sobrenome Ramiro, eu gosto do sobrenome, acho um sobrenome forte, acho que ele não veio à Bonito. toa, Sim. mas a relação com o meu padrasto não é uma relação, não foi uma relação saudável, não tenho Ah, boas lembranças dele. É, Inclusive isso trouxe assim um breve desconforto para ele na hora de mudar isso na justiça. Mas ele aceitou e tudo mais. E decidi manter o meu sobrenome artístico como André Ramiro, mas meu sobrenome de fato agora é Dos Santos, como a maioria dos brasileiros, né? como Ou é que... Silva, é Dos Santos, Verdade. né? É André Luiz com Z,
André Luiz. do Rosário dos Santos. Que lindo! Sim. Gente, E é o nome que vai ser propagado para os meus filhos, né? do Então isso para mim é Rosário dos muito Santos. importante, né? Então, Claro, são suas sim, raízes, sim, né, da pessoa que te gerou. sim, Então eu entendo essa importância e dessa atitude que você teve, de chegar e falar: "Vou eternizar isso num documento". sim, É muito importante. Você sim. foi extremamente corajoso em tudo, de chegar para sua família e falar. Foi você que comunicou eles que você estava com depressão, que você não estava bem? Ou eles foram Eu estava passando percebendo? por essa fase, assim, muito difícil, assim, não conseguindo sair de casa e resolvi ligar para todo mundo. Falei: "Olha, vem aqui porque eu Nossa. preciso conversar com vocês", né. E aí vem minha mãe, vem meu pai, vem minha irmã, minha mãe com o ciclo de orações dela, foi super Nossa, igual a minha importante, mãe, gente. meu pai também. Eu não sou um cara religioso, né, eu não sou o cara da igreja, assim, eu tenho minhas questões com a instituição igreja em Aí eu si, também. né. Tanto que hoje eu estou estudando, estou fazendo aula de teologia, porque eu quero Uau! conhecer a palavra sagrada da Bíblia, Sim, como sim, estudo, da mesma forma que a gente estuda Shakespeare. sim, Eu quero ir a fundo no livro mais sim, importante do mundo. sim, E que se a gente vai passar por essa vida e não vai ler esse livro, e veio perfeitamente. agora isso, esse chamado. Olha Coisa que boa. na época que eu fiquei doente, que eu tive toque, minha mãe também, muito cristã, né, com novenas e tudo mais, ela falou: "Luciana, você está afastada da fé, você está afastada da igreja". E eu estava mesmo, eu estava brigada com Deus. Eu Quem falei: nunca, né, "Tô, Lu? tô brigada". Eu falei: "Porque eu não consigo entender porque que eu tive isso, do nada". Eu viro a esquina e de repente volto para casa tendo mania, né, porque a gente não sabe, não é de uma hora para outra? E eu não sei se é de uma hora para Sim, outra as não, coisas vão, o Lu, pote vai sabe. enchendo, É, né, vai exatamente. enchendo, mas quando É, acontece, você fala: "Ninguém me avisou que ia é. acontecer". É de um acúmulo, É né, um de muita coisa que a acúmulo. gente vai guardando e que a gente Nós bota somos aquela seres do capinha amor. de "estamos bem, tá tudo É, certo, isso é coisa da minha cabeça", e não vai sem parar não, para dar uma olhada e chega não uma vai hora que o não. caldo entorna, né. Exatamente. Então eu acho que nesse momento, assim, foi muito importante colocar certas questões na mesa, né. E outra também, a parte mais interessante foi, eh, me aprofundar um pouco mais no histórico da minha família, Isso eu acho, assim, né. muito importante, porque é ali onde a gente vai saber nossas raízes, da onde vem a nossa força, né. Sim, Ah, como é que era meu avô, como que e também você vai ligando os fatos, sim, né, do seu pai, sim, né, ser reativo, né, por que que ele era assim, como que o pai dele tratou, sim, porque tem aquela coisa do espelho, né, com certeza. você vai representar esse pai Sim, quando você for pai. sim, Claro que uma pessoa analisada, né, uhum, tem um outro percurso, né. sim, Tem o percurso de: "Isso eu não vou fazer. Isso que uhum, meus pais faziam, eu não vou repetir". sim, Então, quando você faz uma terapia, você vai para o seu interior, você fala: "Não vou repetir isso". uhum, Mas na maioria das pessoas não é esse caminho. sim. É no automático, é no Mas espelho. mas eu acho que tem uma coisa, assim, nesse trabalho todo, Lu, que é assim, que é a descoberta também do quão somos privilegiados em ter determinados acessos, Isso é né, verdade. porque assim, o quanto um homem preto aqui no Brasil, eu tive o privilégio de conhecer o meu pai, né, e de entender um pouco mais sobre o histórico dele, um pouquinho mais sobre a árvore genealógica da minha família, o que é importante para todo Que mundo, demais. É né, muito mas a importante. gente vive num país, por exemplo, que é um país onde boa parte da população, e muito grande, não sei dizer o percentual, mas de tanto de homens quanto de mulheres, né, salvo suas orientações, né, sexuais, Uhum. ou que as pessoas gostam, né, de serem chamadas, né, ou se identificam, eh, e boa parte das pessoas aqui no país não são registrados pelos pais biológicos. Isso é de uma tristeza. Você é como estar num quarto escuro. Sim, Quem sou eu, de onde vim, quem me né, representou, como que eu devo ser, é muito sim. nossa, Então nessa é fase, muito difícil. eu acabei entendendo, assim, o quão era importante entender a origem da minha família. O quanto isso é importante para o autoconhecimento de todo mundo, de qualquer pessoa, Você tem uma clareza, André, né. de percepção, mas uma clareza
que eu fico, assim, ontem eu fiquei apaixonada pelo seu Instagram. Obrigado, amor. Fiquei apaixonada, porque você faz uma coisa muito honesta. Você não tá lá para pedir seguidores, né? Você não tá lá para agradar ninguém. Só que você tá fazendo uma coisa no seu Instagram tão maravilhoso. Eu fui dormir 3:30 da manhã. Uau. Porque eu fiquei assistindo tudo. Eu até escrevi algumas coisas, né? Eu fiquei muito impressionada com a sua clareza e a reflexão que você traz. Você não está lá postando só uma foto, que está tudo certo. Você traz uma reflexão. Então, você está lá, andando na rua, né? Sem tempo, malhando, você correndo. E você traz uma reflexão que vem de uma superação, de uma fé que está restaurada em você, que é visível, e as pessoas compartilham loucamente. E uma pessoa me chamou a atenção. Uau. Uma dessas reflexões que você trouxe, que foi maravilhoso, que eu fui assistindo, um rapaz falou, interagiu lá, falou assim: olha, eu ia terminar com a minha vida, mas depois que eu assisti eu o lembro seu disso. vídeo, eu não fiz isso. Uau. E aí ele começou a falar um monte de coisa, começou a falar de Deus. André, eu falei, gente, Eu acho que eu lembro de ter respondido ele. essas Eu acho reflexões, que eu elas respondi. aconteceram como? Você começou a fazer assim, naturalmente? Veio desse seu amadurecimento emocional? Porque é fantástico, gente. Eu acho que veio como referência da minha própria vida, de uma maneira assim muito natural. Porque uma hashtag que eu criei, por exemplo, é se não Amo. servisse para mim mesmo, eu não diria, Eu já botei aqui, ó. né? Aqui, ó. Botei aqui, eu falei, não, Sabe? gente. Então, Se não assim, porque você termina. Se não servisse pra mim mesmo, eu não diria. Eu falo, puta, né? meu, que demais. Porque assim, eu fico vendo, né, uma pá de coisa assim nessas redes sociais onde aparece um monte de gente com soluções brilhantes para a vida dos outros, né? E Tão mágico, né? às vezes me vem a pergunta assim, tá, tudo bem, cara, mas será que a tua vida é tão perfeita assim? Como é que tá tua mãe? Como é que tá teu pai? Como é que tá tua esposa? Como é que tá teus filhos? Que eu queria ver um pouquinho como é que é teu convívio com essas pessoas, porque assim, na minha vida, é, algumas relações são bem caóticas, né? É, e eu ainda estou em trabalho para lidar com essas pessoas ou para encontrar um melhor caminho, né? Onde a gente erra, onde a gente perde o controle, onde a gente recupera o controle, onde a gente tenta, né, se entender com essa pessoa de É alguma muito forma, difícil. né? E assim, a outra pessoa é um outro mundo, é um outro universo, outras referências, outros desejos, outros anseios, e você tem que aprender a lidar com isso também, né? Principalmente quando você tem, né, quando tem uma criança envolvida no meio, né? E mesmo tendo resolvido alguma coisa com algumas coisas, né, nesse período com os meus pais, né, a vida continua, né? Outros questionamentos vêm, né, outras coisas acontecem, então eu não acredito que todo mundo está 100% Nossa, mas desconstruído você e que, fala a real, porque sabe, eu acompanhando, eu falei assim, eu gosto de ler os comentários também. Aí tinham lá 18.000 curtidas. Eu falei, gente, que vídeo é esse? Aí tava você com a sua bebê no Madalena, colo. ai meu amor, Olha o nome da minha avó, que eu amo. E nome da minha mãe, aqui, jura? né? E gravando aqui, fazendo uma reflexão. E uma reflexão maravilhosa. Eu falei, gente, o André é um guru. Ai meu Porque da Deus, que onde que vem essa... responsabilidade. Gente, pelo amor de Deus, tem que seguir você para assistir seus vídeos, que são incríveis. Eu Nossa, comecei a assistir um atrás do outro, porque você realmente faz uma reflexão e você dá um papo reto, né? Gente, taca pé, como é que você falava? Taca pé, sai fora disso. Para com isso. mete o pé. Mete o pé, né? Eu falava assim, cara, você manda real e é muito legal, é muito honesto. Porque eu sinto isso na hora que tá rolando o seu vídeo. É bom ouvir isso de você, assim, é muito bom, assim, Eu amei. isso na verdade só faz com que eu fique mais ligado e me mantenha um pouco mais focado, assim, na questão do autocuidado e do amor Sim, próprio, sim. que eu acho que esse é o ponto principal, Você fala né? bastante E disso, do num amor próprio. universo paralelo, que são essas redes sociais, a internet, Tóxica, né? né, que tem tanta
coisa assim, onde nessas redes sociais todo mundo é feliz, é filósofo e tem razão, Adoro, a filósofa e tem razão, né? né? Todo mundo tem opinião, né? Todo mundo é feliz, é filósofo e tem razão. E assim, e muitas das Ai, vezes a gente vê, né? Inclusive eu também me coloco na roda, tá? Porque muitas das vezes o que ajuda a solucionar a nossa vida não vai ajudar o outro que tá vendo ali, gente, do outro lado. É, mas eu, você isso, tem isso, ajudado, viu? isso é uma coisa que eu fico me perguntando. Eu fico, gente, será que isso que eu tô dizendo, né, só cabe na minha régua? Uhum. Porque pode não caber na régua de outras pessoas também, né? Pode não caber na medida da régua de Na outras minha coube, tá, pessoas. André? Ai, coisa Porque boa. suas reflexões, elas trazem uma humanidade e são questões, assim, de dores da gente, da Sim, alma, né? E de superações, e de sim, momentos que você não superou, mas seguiu adiante. sim. Então, ali você fala de um jeito tão claro, sabe? Eu me identifiquei em vários momentos Ai, que e bom, fico gostei muito. feliz. E esse comentário, né? Teve muitos outros, esse rapaz que você salvou. Essa é real. Depois que ele assistiu o seu filme, ele resolveu não tirar a vida dele. Ele falou isso, aí falou a questão de Deus. Nossa, eu falei, gente, o André tá fazendo uma coisa que ele não deve estar tendo alcance, Você assim. sabe que eu prefiro às vezes nem ver muito essa coisa do alcance? Jura? Aham. Eu tenho medo de perder minha humanidade É, eu sei. ao me deparar com o poder de alcance, o Mas poder você das tem. pessoas. Eu já flertei com a vaidade, né, bastante, Todos assim. nós. Ah, sim, com certeza, mas é assim, eu já flertei com ela e eu não acho um caminho muito saudável, sabe? Não é. Então, eu acho que num mundo onde tudo é imediato, onde todo mundo tá passando aqui uma formulazinha, onde você vai ser feliz assim, vai ser feliz assado, e todo mundo monta um podcast, e todo mundo de repente tem a solução para a vida de todo mundo. É muito bom. Eu Todo acho que, mundo é pô, coach, né? né, eu acho que alguém tem que se colocar de uma maneira em que o outro olha e fala assim, mas peraí, essa pessoa é normal que nem eu. Essa Sim. pessoa passa por determinadas coisas também, né? É uma relação de confiança à distância que você cria com as pessoas energeticamente, Sim. né? Só que eu também procuro não ficar muito preso a essa coisa do algoritmo, essa coisa da responsabilidade de ter que fazer um toda semana. Eu falo, não, cara, vai ser do meu jeito, vai ser de uma maneira natural. Quando eu sentir vontade de fazer, eu vou fazer. Quando eu, sei lá, passar por alguma coisa e sentir vontade de compartilhar, eu vou compartilhar. Quando, não sei, eu senti no coração aqui de fazer, eu vou fazer. Eu prefiro fazer dessa E forma, é muito honesto porque isso. a vida é aqui. Exatamente. Né, você fala nos seus A vídeos, vida é a aqui, vida é aqui, é o presente, gente. Com essa né? palavra, o presente. Vamos olhar o Né? presente, Eu tenho né? medo de ficar preso, sabe, a esses algoritmos e a essa É um perigo responsabilidade de que, mesmo. porque se a gente for parar para pensar, esse algoritmo que nos consome, né, e às vezes nos dominam, foram feitos para Exatamente. nos servir, E como está estragando a saúde mental das com pessoas, esse certeza, tal do algoritmo, com porque certeza. as pessoas realmente estão nessa fase de querer agradar e de querer serem aceitos nas redes sociais. E eu me identifiquei muito com você, que você já falou logo o papo reto, gente, eu não tô aqui para agradar. Quem não curtiu o que eu tô falando, taca o pé, né? Mete o Eu pé. falei, mete o É, pé, tá tudo mas você certo, é não muito tem amoroso, problema. você fala de um jeito muito, para mim, eu me identifiquei muito, e ainda mais com essa questão de eu vou postar sem necessidade de ter que, Uhum, né? Porque as redes sociais, elas estão totalmente destruindo a saúde mental de todo mundo, sim, de crianças, adolescentes, adultos, né? E você ficar escravo de algoritmo, você não consegue viver, você vai passar a sua vida fazendo filme. sim, É chegando em casa, é almoçando, é jantando, é um show de Truman, assim, sim, sabe? total. Eu Obviamente que tenho assim, medo disso. obviamente que quando a gente é, tem uma coisa mais estruturada, num lugar onde a gente precisa realmente, assim, ter um compromisso, tá tudo certo. Mas eu, Sim, por enquanto, me permito não. E tá tudo bem, porque eu tenho 3 filhos de 3 mães diferentes, eu tenho uma carreira, tenho os livros que eu quero ler,
Exatamente. Tem as coisas que eu quero estudar, os lugares que eu quero conhecer, a minha rotina de autocuidado. E isso é importantíssimo para qualquer tipo de conteúdo que eu vá colocar, porque assim, o que que eu diria para as pessoas se eu não vivesse? Sim, você não ia ter uma história para compartilhar, né, para Então, dividir. né, eu acredito, Lu, que assim, a nossa cabeça, a nossa mente e a nossa rotina de autocuidado, elas devem ser tratadas que nem uma joia. Concordo com Elas você. devem ser tratadas que nem uma joia e tem que vir antes de qualquer coisa. É incrível como Porque, a gente perde tempo nas redes sociais. Outro sim, dia eu me vi 1 hora ali fazendo assim, ó. uhum, Eu falei: "Gente, eu tô há 1 hora fazendo assim". Primeiro que eu tenho que escolher esses 3 segundos que eu quero olhar, né, porque é 3 segundos. E outra, 1 hora eu podia ter lido 30 páginas de livro, podia ter sim, feito tantas coisas, né. sim. E isso também me pega, assim, num lugar que me Sim, desconforta, mas você não acha sabe. que depende muito do que você está consumindo ali também? Porque existem tantas páginas Sim, depende. legais, Eu né? tenho um monte de Tem páginas gente, por legais. exemplo, que tem dificuldade A em ler. sua página é muito incrível. Ai, amor, Eu amo obrigado. fotografia, então eu É, tenho um monte de sabe? fotógrafos. National Geographic eu amo, então eu Aham, gosto dessas viagens, é, cérebros, sim, neurocientistas, sim. né. Então é aquilo, vamos escolher os 3 segundos que a gente vai olhar? Sim, e eu acho que é muito eh, como a gente brinca com o algoritmo, né. É, Já que você me dá determinadas coisas, né, quer me empurrar determinadas coisas, eu vou em exatamente. determinadas páginas para você me dar mais coisas e conteúdos nesse lugar, né. Então, eu É um também, poder isso, né, né. isso acontece também comigo, às vezes, de passar um tempo ali no celular, quem não, né. Quem não? Mas assim, eu dou uma variada nos conteúdos, eu gosto de dar uma variada nos conteúdos e de achar, né, que eu estou intencionalmente, Sim. controlando de alguma forma o algoritmo para que ele me dê o que eu quero, E é isso que você falou, né. né, se você usar o algoritmo dessa forma inteligente, de você assistir ou ver o que te interessa, ele vai te trazer coisas que te Sim. E ao interessa. mesmo tempo ele não deixa também de me oferecer determinadas coisas, como por exemplo, 1 milhão de páginas eh, de de páginas de mulheres, né, de mulheres que De oferecem biquíni, sexo e tudo mais, essas sensuais. páginas que a gente sabe que são, né, uma puta de Vem, uma vem, é muito armadilha, e ao engraçado mesmo isso. tempo tem um monte ali me seguindo. Eu no início eu começava a bloquear, eu falei: "Ah, cara, deixa, Não, deixa, tá porque talvez tranquilo, essa deixa", pessoa, ela tá precisando te sabe. ouvir, né, É, porque de alguma forma ela tá ali porque você chamou atenção de alguma forma ou foi uma palavra quando eu comecei a ver os seus vídeos, eu fiquei vendo sem parar, porque era sim, muito legal, sim, né, você passa muita mensagem boa, reflexões legais, né, então e das pessoas comentando, e aí você vê lá 18.000 visualizações, sabe, então a pessoa tem muita gente que tem vergonha, tem timidez, né, uhum. mas quer estar ali te ouvindo, né, talvez seja Interessante, pessoas que né, estão aí na vida, sabe, mas querem te interessante. ouvir, Mas eu porque acho hoje em que dia a gente não tem mais ídolos. sim, é que eu acho, Lu, que tem uma coisa também que é da identificação, né, eu sei, eu não gosto de me valer muito disso não, né. Tenho medo de perder minha humanidade, como eu já falei, mas eu acredito que, assim, que o meu perfil ele dialoga com o perfil da maioria aqui nesse país. Sim, Então, naturalmente, quando você diz uma coisa de uma maneira genuína, a pessoa vai sentir do outro lado. Eh, e eu não preparo o texto, né. eu Eu não vi, preparo, simplesmente vou, você é falo do que eu incrível. acredito no momento, assim, e presto atenção em boa parte dos comentários, mas, eu não costumo responder não, sabe. Eu É agradeço muita ali, coisa, né, eu não dá costumo responder tempo, com né. outros vídeos. Ah, Eu às vezes em legal. outros vídeos eu falo: "Ó, quero agradecer a Ah, presença isso de é vocês e tal", porque eu maravilhoso. não vou conseguir suprir a todo mundo, Não tem né. como, gente, E a é máxima difícil. pra mim com esses vídeos é: "Olha, eu tô dizendo uma coisa que serve pra mim, que se servir pra você pode ser muito bom, eu vou ficar feliz, mas, eu não sou seu guru, eu não sou seu Sim, guru. Seu mestre tá dentro de você. Se essa régua aqui não te cabe, né, ou se alguma coisa do que eu tô te falando aqui não te cabe por conta das suas dificuldades, ou, das dificuldades que a vida te apresenta sim, e da forma como você vive, é sinal de que você tem que encontrar a sua régua".
Então, o meu objetivo, no final das contas, é que as pessoas aflorem o seu divino dentro de si mesmo, Que sabe? tá ali, né, André? Porque tá para todo mundo. Bem, finalizamos aqui o primeiro episódio da segunda temporada do meu podcast. E o primeiro episódio, sim, porque vai ter a segunda parte com o André Ramiro, que tá maravilhoso, que ele fala coisas belíssimas, que é importante que a gente ouça, que vai direto para o nosso coração. Então, na outra semana, a segunda parte da entrevista com... Não é uma entrevista, é um bate-papo delicioso sobre mente humana. Beijos.